Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e na nossa aula de hoje de finanças, nós vamos falar aí um pouco sobre a visão contábil e a visão financeira. Nós sabemos que essas duas áreas, né, a contabilidade e a administração financeira, elas têm muito em comum, né? Elas têm um trabalho semelhante, trabalham muitas vezes utilizando os mesmos instrumentos, porém, elas têm também diferenças. E a principal diferença na, na área da contabilidade e da área da administração financeira está na visão da contabilidade e na visão da administração financeira. Como assim, professora? A visão contábil, ela é baseada no regime de competência. E a visão financeira é baseada no regime de caixa. E qual é a diferença entre esses dois regimes? Nós sabemos que o regime de competência está relacionado com o princípio da competência, que é um princípio em que nós, profissionais da área contábil, observamos a fim de realizar um trabalho contábil de acordo com as exigências legais. Então, o regime de competência, ele se preocupa em fazer o registro, em reconhecer a receita, por exemplo, no momento em que ocorre a venda, no momento em que há o fato gerador. Eu me preocupo não com o valor que está entrando ou está saindo do caixa da empresa. Naquele momento, o meu foco vai ser o fato gerador. E qual é o fato gerador? A venda de um produto, por exemplo, a prestação de um serviço. Então, no momento em que acontece esse fato gerador, a contabilidade ela deve imediatamente fazer o registro, reconhecer a receita, independente se essa venda ela aconteceu à vista ou a prazo. Já na visão financeira, eu me preocupo com o caixa, eu foco o caixa, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro, de recurso financeiro. Então, na visão financeira, uma receita ela só é reconhecida no momento em que há entrada no caixa. Uma despesa só é reconhecida no momento em que há saída do recurso financeiro daquele caixa. Então, a contabilidade, ela trabalha o regime de competência, principalmente no demonstrativo, demonstração do resultado do exercício, que nós conhecemos como DRE. Ali são registradas todas as receitas, né, todas as despesas, para que ao final seja apurado o lucro ou o prejuízo do exercício, ou seja, o resultado do exercício. Porém, esse resultado ele vai ser baseado no regime de competência, conforme os registros, né, que foram feitos com base nos fatos geradores e não nas entradas e saídas de recurso. Já os administradores financeiros, que vão estar trabalhando aí com a visão financeira, vão estar focados na demonstração do fluxo de caixa. Por quê? Porque nessa demonstração são registradas todas as entradas e todas as saídas de recurso. E, de fato, eu só posso planejar ou tomar decisões em cima dos valores que existem efetivamente na empresa, no caixa daquela empresa. Ok? Então, essa é a principal diferença entre essas duas áreas, tá bom, gente? Então, por isso eu não posso dizer que contador e administrador financeiro são a mesma coisa. Eles são dois profissionais diferentes, são dois profissionais que atuam em áreas diferentes, com visões, né,
o foco deles no momento são diferentes também. Isso não quer dizer que um contador não possa exercer a função de administrador financeiro. Pode sim. Porém, se ele ocupar a posição de administrador financeiro, ele vai ter que focar na visão financeira, certo? Vamos observar aqui no slide um exemplo, para a gente poder compreender melhor essa questão da visão. Então, vamos imaginar uma corporação aí, representa uma pequena empresa revendedora de iates. Essa empresa, ela vendeu um iate por 100 mil no ano passado. O iate, ele foi comprado durante o ano com um custo de 80 mil, ou seja, ela vendeu aí por 100 mil um produto que ela adquiriu por 80, ou seja, com a previsão aí de 20 mil de lucro. Embora a empresa tenha pago integralmente o custo do iate durante o ano, no final do ano, ele ainda não tinha recebido os 100 mil de seu cliente. Ele vendeu a prazo por 100 mil, a empresa em si pagou o seu fornecedor, os 80 mil do seu fornecedor, mas o cliente que adquiriu esse produto não pagou a empresa. Certo? Então, a visão contábil do desempenho da empresa durante o ano é oferecida pela demonstração de resultado, né, que é a DRE. E a visão financeira pelo fluxo de caixa. Então, vamos observar, resumidamente, como que foram registradas aí essas receitas, né, e essa despesa em relação a esse produto. Vamos observar aqui no slide. Vamos começar pela visão contábil, né, baseada aí no regime de competência. Com base no regime de competência, nós reconhecemos a receita no momento em que há a venda do produto. Então, se houve a venda do produto, mesmo que a prazo, houve o quê? O registro aí da receita de venda no valor de 100 mil. Foi feito o registro também da despesa, né, de 80 mil, referente aí ao custo do produto, né, ao valor, ao custo de aquisição desse produto de 80 mil. Então, o lucro líquido do período, né, o lucro desse produto, 20 mil. Foi feito o reconhecimento no momento da venda, né? Então, foi feito o reconhecimento da receita. Então, ao final do ano, quando foi apurar o resultado do exercício da empresa como um todo, estava lá registrado na demonstração do resultado do exercício os 100 mil como receita, ou seja, um reconhecimento aí do lucro de 20 mil. Agora vamos para a visão do administrador financeiro, né? Com base aí, então, no regime de caixa. Nesse caso, na demonstração do fluxo de caixa, não vai ser registrado a entrada desse recurso. Por quê? Porque foi feita uma venda a prazo. O cliente, até o final do ano, ainda não havia pago esse produto. Então, não houve nenhuma entrada de recursos para a empresa em relação a essa venda. O que houve, na verdade, foi a saída de caixa, né? Por quê? Porque a empresa, sim, pagou seu fornecedor 80 mil. Isso quer dizer que o fluxo líquido do caixa da empresa está o quê? Negativo. Por quê? Porque houve uma saída de caixa, mas não houve entrada. Isso aqui, gente, analisando individualmente esse produto. Não estamos avaliando aqui o resultado da empresa como um todo. Estamos apenas focando nessa receita, nessa venda. Então, vocês observam o quê? Que é uma visão totalmente diferente, não é isso? Na visão contábil, eu tenho um lucro. E na visão financeira, eu tenho o quê? Um fluxo de caixa negativo, ou seja, eu tenho aí 80 mil negativos porque houve apenas a saída de recursos. Então, o administrador financeiro, ele trabalha com a visão financeira, com o regime de caixa, porque é exatamente em cima dessa situação aqui, poxa, o cliente não pagou, né, os 80 mil, eu estou com o caixa aí
negativo em 80 mil. Então, em cima dessa situação aqui, ele vai o quê? Tomar decisões. Ele vai... aqui ele está fazendo o quê? Uma análise, ele está fazendo aqui um controle financeiro. E aí, em cima dessa situação financeira aqui da empresa, ele vai tomar decisões, né? No caso, ou de financiamento ou de investimento. Nessa situação aqui, né? Como o caixa está negativo, ele vai ter que se preocupar com captação de recursos. Então, são dois papéis diferentes, porque o contador, ele capta dados, ele registra dados, e o administrador, ele toma decisões em cima desses dados que são registrados. Tá? Ele interpreta, né, para tomar decisões para a empresa. E em relação às finanças pessoais, como um administrador financeiro pode ajudar ou poderá aí ajudar uma pessoa a gerir seus recursos? Você acha que é possível o administrador financeiro atuar nessa área, dando aí consultoria para as pessoas físicas em relação às suas finanças, ou ele atua só no âmbito empresarial? Não, gente. Então, essa área de administração financeira, ela não acontece só no âmbito empresarial, tá? Ela acontece também na vida financeira pessoal. Ou seja, existe essa área de atuação, de consultoria na vida financeira das pessoas. Afinal, né, a contabilidade, ela cuida da saúde, né, financeira das empresas, mas também pode estar cuidando aí da saúde financeira das pessoas. Então, como que o administrador ele pode fazer esse trabalho? Como ele pode ajudar, já que o papel dele é tomada de decisão, né, em cima de dados que são coletados e são registrados, no caso do contador, o próprio contador faz esse registro, né? Então, como ele pode estar ajudando aí as pessoas a gerirem os seus recursos? Exercendo seus papéis básicos, que nós já comentamos aqui. Ou seja, primeiro ele tem que fazer o quê? Um levantamento, ele vai auxiliar as pessoas a fazer um levantamento de todas as suas entradas e saídas de recursos. Então, a visão dele é com base na demonstração do fluxo de caixa. Então, nós podemos sim fazer um planejamento financeiro, nós podemos auxiliar as pessoas a estarem organizando as suas finanças, como uma espécie aí de um livro caixa. Então, elas podem colocar aí, fazer uma tabelinha, estilo essa que está no slide, onde eu posso elencar todas as minhas receitas e todas as minhas despesas, ou seja, todas as minhas entradas de recursos e todas as minhas saídas. Então, eu vou divide aí, né, em 3 colunas com todos os itens, aí depois eu preencho todas as entradas e depois todas as saídas. Ao final, eu faço a apuração do resultado financeiro da situação dessa pessoa, como total das receitas menos o total das despesas. Então, eu vou saber como é que está a vida financeira dessa pessoa. Será que ela está equilibrada? Será que ela está será que as receitas estão maiores do que as despesas? Existem sobra de caixa? Havendo sobra de caixa, é possível fazer aí investimento? Havendo, no caso, um saldo negativo, né? Então, como fazer os cortes dessas despesas? Então, são as mesmas funções que um administrador financeiro realiza em uma empresa, né? Ele pode realizar na vida dessa pessoa. Claro que o âmbito, né, de atuação é bem menor, né? Então, a situação é bem menor quando comparada ao fluxo de uma empresa, né? Porém, a intenção é essa, que haja o quê? Uma análise, haja um planejamento, um controle das finanças,
com base nessas finanças vão existir tomadas de decisões, ou seja, decisões voltadas para investimentos, decisões voltadas até mesmo para financiamentos, tá certo? Então, ele pode aplicar, sim, essa visão de caixa, essa visão financeira na vida de uma pessoa. Um momento como o atual que nós estamos vivendo, onde uma economia está em processo de recessão, muitas pessoas estão necessitando de um auxílio em relação à sua vida financeira, em relação às suas finanças pessoais. E quem pode estar dando esse suporte? Né? O administrador financeiro. Então, o contador, o profissional da contabilidade, ele pode estar exercendo, sim, essa função, esse papel de administrador financeiro, auxiliando aí as pessoas em relação à educação financeira, tá bom? Então, o contador é o profissional mais indicado para estar exercendo esse papel pelo fato que, além dele ter a visão contábil, ele também tem a visão financeira, tá certo? Então, qual o papel-chave do administrador financeiro? Então, diante de tudo que nós discutimos até agora, da visão do contador, da visão contábil e da visão financeira, qual é o papel-chave do administrador financeiro? Nós já até citamos, né? O administrador financeiro é responsável aí pela análise, pelo planejamento e pelo controle financeiro, e responsável pela tomada de decisão. Então, nisso, o administrador financeiro se sobressai em relação à contabilidade, porque a contabilidade em si, ela não toma decisões, certo? Ela fornece os dados para a tomada de decisão. Mas quando o contador atua na área da administração financeira, além de ter os dados à sua disposição, porque ele faz essa análise, esse planejamento, esse controle financeiro, ele ainda vai poder tomar decisões de investimento e decisões de financiamentos. Então, essas são as 3 funções básicas da administração financeira. Análise, planejamento e controle financeiro e tomada de decisão de investimento e de financiamento. O administrador financeiro, gente, ele toma decisões com base em quê? Com base em que demonstrativo? Nós conhecemos bem o balanço patrimonial e nós sabemos que o balanço patrimonial, ele nos fornece as informações, o quê? Patrimoniais, né, financeiras daquele período. Ou seja, ali estarão elencados todos os ativos dessa empresa. Ali estarão elencados todos os bens da empresa. Estarão elencados todas as obrigações. Então, com base nessas informações, o administrador financeiro ele vai poder tomar decisões de investimentos. Por exemplo, que bens a empresa já possui? Que investimentos ela já possui, né? Registrados. Então, é hora de investir. Houve resultado positivo, tem sobra, tem resultado suficiente para fazer a aplicação. Então, lá no PL, nós sabemos que nós temos acesso ao resultado da empresa. Então, eu trago lá do demonstrativo do resultado do exercício o lucro ou o prejuízo e registro, então, né, se for um lucro, está lá registrado nas reservas de lucro. E aí, o que fazer com essas reservas de lucro? Então, é momento o quê? De investir? Investir em quê? Né? Que ativos vão representar aí a melhor opção para essa empresa? Então, é com base no balanço patrimonial que eu vou tomar uma decisão desse tipo. Ah, mas não tem reserva de lucro, pelo contrário, tem prejuízos acumulados. E aí, é hora de financiamentos? Então, são decisões que tem que ter
um suporte, né, da realidade daquela empresa. E o melhor demonstrativo para essas decisões é o balanço patrimonial. Gente, aqui no slide tem uma estrutura básica, né? Um exemplo básico mais ou menos de como é a estrutura de uma sociedade por ações em relação à sua visão financeira. Nós sabemos que uma sociedade por ações é aquela que possui o seu capital social fragmentado, né? Ou seja, não existe um único proprietário, não existe um único dono, dois donos, né? Mas existem muitas pessoas, muitos investidores que representam aí a propriedade dessa instituição. O tipo mais comum de sociedades por ações são as de capital aberto. Por quê? Porque elas negociam as suas ações na Bolsa de Valores. Então, os investidores, eles adquirem essas ações com mais facilidade, por estarem ali disponíveis para serem negociadas. Mas aí, quando você adquire uma ação, como que é a visão financeira dessa empresa? Afinal, ela não tem um dono em si, ela tem vários, espalhados muitas vezes até pelo mundo todo, né? Então, de forma bem básica, bem simples, eu estou mostro aqui para vocês o quê? Que no topo da sociedade por ações vai estar o presidente, né, executivo, que nós chamamos de CEO, né? É aquela pessoa que vai estar ali tomando as decisões. Quem foi que colocou esse presidente ali? Né? Quem contratou esse presidente executivo? O conselho de administração. Nós sabemos que existem ações que dão direito a voto, né? E outras que não. Então, aquelas pessoas que investiram, que adquiriram ações com direito a voto, elas vão poder escolher, vão poder votar, né? Definir aí quem vai ser o conselho de administração dessa empresa. E esse conselho de administração, ele vai ser responsável aí por muitas decisões em relação à vida financeira dessa empresa, entre outras. Então, geralmente, esse conselho de administração é que vai contratar aí esse presidente, esse executivo. Abaixo dele, pelo menos, vão existir aí, no mínimo, 3 vice-presidentes. Né? Por quê? Porque a empresa, no mínimo, ela tem aí uma área de produção, ela tem a área financeira e tem a área de marketing. Então, para cada uma dessas áreas, vai ter um vice-presidente. E só a área financeira, gente, ela vai estar dividida aí entre dois setores, que é a controladoria e a tesouraria. Ou seja, vai existir um tesoureiro responsável aí pelas próprias finanças e vai existir aí um controller responsável pela área contábil. Nós sabemos que o controller, quando a empresa é um pouquinho menor, ele é responsável por essa área contábil, certo? Mas nas empresas de grande porte, geralmente já são exercidas aí, essa área financeira já é responsável, né? A controladoria já fica na responsabilidade mesmo de um profissional contábil, certo? Mas isso não é regra, pela questão de visão, certo? Então, o importante é que nós venhamos a entender que pelo menos vão existir aí, somente dentro da área financeira, um profissional responsável pelas finanças e o outro profissional responsável pela área contábil, tá certo? Onde eles vão estar trabalhando aí de forma interligada, porque são áreas bem parecidas. E a administração financeira, ela vai estar voltada exatamente para essas duas áreas, certo? Vão estar sendo colhidas informações, vão estar sendo coletadas informações através dos demonstrativos contábeis, e essas informações elas vão dar suporte aí ao processo de tomada de decisão.
Então, gente, dependendo aí da área de atuação de uma sociedade por ações, vão existir várias áreas relacionadas aí a uma visão de administrador financeiro. Então, a empresa ela pode necessitar aí de um gerente de planejamento de captação de fundos, porque ele vai, se o objeto dessa empresa tem ligação aí com essa questão de captação de fundos, eu vou precisar desse gerente, assim como na figura que eu mostrei para vocês, onde existe um vice-presidente de finanças, ou até mesmo um gerente de finanças, né? um gerente responsável pela administração financeira. Então, como um todo, né? Então, pode também existir áreas específicas, como a questão da captação de fundos, como a questão de investimentos de capital, a questão de projetos e financiamentos, porque afinal vão ser tomadas decisões nesse sentido. Gerente de caixa, analista de crédito, gerente de fundo de pensão, entre outros. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês que acredito que todos conhecem. O Banco do Brasil, por exemplo, ele é uma sociedade por ações, uma SA. E esse banco, ele tem linhas de crédito, ele oferece linhas de crédito aí para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, quando você, como pessoa física, procura o gerente da tua agência para solicitar aí um empréstimo, uma linha de crédito, ou ou você como pessoa física, ou você como pessoa jurídica, né, responsável por uma empresa, representante de uma pessoa jurídica, ele vai te solicitar algumas documentações. Essas documentações, elas vão ser encaminhadas para quem? Para o analista de crédito ou para o gerente de crédito. Porque essa pessoa, ela vai fazer uma análise da situação financeira, seja sua como pessoa física ou seja da sua empresa. Então, se você está solicitando um crédito para a tua empresa, ele vai solicitar lá os demonstrativos contábeis, vai solicitar lá o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, porque ele quer exatamente conhecer a situação econômica e financeira e patrimonial daquela empresa. Baseado naquela situação, é que ele vai autorizar, né, ele vai identificar qual é o valor que você pode ter aí de crédito, né? Qual vai ser o valor adequado das parcelas para o teu orçamento. Enfim, ele vai identificar o que vai ser, que aquela empresa vai ter condições, né, de arcar, vai estar necessitando naquele momento. Ele que vai fazer essa identificação. Então, esse analista de crédito, esse gerente de crédito, ele está sendo responsável o quê? Pela área de administração financeira. Ele está atuando como um administrador financeiro. Ele vai coletar, ele vai observar as informações coletadas, ou seja, o teu contador, ele elaborou teus demonstrativos. Então, com base nos dados que foram repassados pela contabilidade da tua empresa, esse analista ele vai tomar decisões. Então, essa é a principal diferença aí entre a área da contabilidade e a área da administração financeira. O contador em si, ele não toma essas decisões, né? Mas quando existe a atuação de um administrador financeiro, ele toma decisões em cima dos dados contábeis, em cima das informações contábeis. Você se considera com perfil para se tornar um administrador financeiro? O que você acha? Afinal, quando estudantes, né, de contabilidade, quando estudantes de administração, você está o quê? Conhecendo as ferramentas que são utilizadas, que vão dar suporte ao trabalho aí do administrador financeiro, que é o poder de tomar decisões em cima de demonstrações contábeis, por exemplo. Então, se você
consegue compreender uma demonstração contábil, sabe as funções direitinho de cada uma delas, consegue interpretar os dados que estão ali, com certeza você está apto para atuar na área de administração financeira. Quais os objetivos e os compromissos, né, de um profissional para atuar aí como administrador financeiro? O primeiro objetivo dele é que ele tem que trabalhar em conjunto com os proprietários daquela empresa. Ou seja, o objetivo do administrador financeiro deve ser compatível com o objetivo dos proprietários, com o objetivo dos acionistas da organização. Ou seja, ele tem que vestir a camisa daquela empresa. Afinal, ele vai tomar decisões importantíssimas e decisões estas que não vão afetar somente uma área daquela empresa, mas que vão afetar a empresa como um todo. Porque quando nós falamos de finanças, né, ela vai estar envolvendo toda a empresa, certo? Então, ele tem que levar em conta aí os objetivos deles primeiro, ou seja, dos proprietários e dos acionistas da organização, vão estar acima dos seus objetivos pessoais. Além disso, deve ir de encontro ao bem-estar da organização, ou seja, todas as decisões que forem tomadas devem sempre buscar o que? A maximização, né, do lucro, a prosperidade, o desenvolvimento dessa empresa. Não só dos proprietários, né? Porque assim, se a empresa cresce, os proprietários crescem e, consequentemente, seus colaboradores, né? Pelo menos essa é a intenção, né? Em grandes empresas, as pessoas vão sendo promovidas, vão surgindo novos cargos, então, por conta do desenvolvimento, por conta do crescimento dessa empresa, vão se abrindo filiais, né? Então, vão surgindo novas oportunidades. Então, todas as decisões que for dessa organização têm que levar em consideração aí os objetivos econômicos dessa empresa, né? Que é crescimento, que é desenvolvimento, né? Que é maximização de resultados. Claro que isso não quer dizer que eu tenho que focar só objetivos econômicos. Nós sabemos que toda empresa ela tem objetivos sociais também. Ou seja, elas têm uma razão por existir, elas estão ali naquele mercado para atender uma necessidade e essa necessidade, consequentemente, ao ser atendida, né, quando fecha-se uma lacuna e, consequentemente, também vai produzir resultados econômicos. Então, o administrador financeiro ele tem que estar de olho nos objetivos sociais e econômicos, né? No caso, principalmente, objetivos econômicos da empresa. Então, quais são as metas da administração financeira? Então, em que o administrador financeiro tem que focar? Gente, por exemplo, numa sociedade por ações, ele tem que buscar cada dia a valorização dessa empresa, né? A valorização das ações dessa empresa no mercado. Ele tem que buscar o quê? Resultados, desenvolvimento, então maximização de PL e maximização dos lucros. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Se a empresa está crescendo, se a empresa está se desenvolvendo, porque a administração financeira está sendo responsável pelas decisões e está tomando as decisões corretas, essa empresa ela vai cada dia gerar mais lucros, consequentemente ela vai estar gerando aí mais receitas, né, mais renda, vai estar aumentando o seu PL e isso vai estar o quê? Dando uma boa visualização para essa empresa no mercado, ou seja, as suas ações vão estar sendo mais valorizadas. Então, essas são as principais metas de um administrador financeiro. Maximização, crescimento, tá bom? Então, o administrador financeiro, ele tem que acordar todo dia pela manhã e se olhar no espelho e se ver igual essa figura que eu estou mostrando para vocês no slide.
né? Pode um gatinho, mas que representa o quê? Um leão, um gigante. Porque aquela empresa que ele trabalha vai depender das suas decisões. Então, ele pode ser, aparentemente, ser pequeno, mas ele vai promover aí muitas ações que vão levar essa empresa aí a um grande desenvolvimento. Por isso, deve ser um leão na área financeira. Tá certo, gente? Então, por aqui nós encerramos esse primeiro conteúdo da administração financeira. Esse conteúdo ele está no livro do Guidman, lá, Princípios de Administração Financeira, o capítulo 1, tá bom? Vocês depois dão uma olhadinha lá nesse conteúdo para se aprofundar um pouquinho mais. E desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.